Fui demitida pelo filho do chefe milionário. Ninguém sabia que eu era dona da empresa. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O aroma de café recém-coado se misturava ao vapor que subia das panelas industriais, enquanto Dona Helena ajustava o avental branco impecável, como fazia todas as manhãs há 32 anos. Seus passos silenciosos pelos corredores da Suprema Alimentos eram tão familiares quanto as próprias paredes daquele lugar. O relógio marcava 5h30 da manhã, e ela já estava em seu posto, preparando o café da manhã que alimentaria centenas de executivos e funcionários da maior empresa do ramo alimentício do país. Na cozinha industrial, os equipamentos de aço inoxidável refletiam a luz fluorescente, enquanto ela coordenava sua equipe com a precisão de uma maestrina. Cada gesto seu carregava décadas de experiência. Cada ordem sussurrada era recebida com respeito absoluto pelos funcionários mais jovens. Helena era mais que uma supervisora de cozinha. Era a guardiã silenciosa de uma rotina que poucos valorizavam, mas sem a qual nada funcionaria. Dona Helena, o pão acabou de chegar, anunciou Marcela, uma das auxiliares mais novas. Helena assentiu, suas mãos já ocupadas organizando as bandejas que logo alimentariam a primeira leva de funcionários. Seus olhos castanhos, emoldurados por fios grisalhos que escapavam da touca, percorreram a cozinha com atenção maternal. O burburinho do refeitório começava a crescer conforme os primeiros funcionários chegavam para o café da manhã. Da sua posição estratégica, Helena observava o desfile de ternos caros e saltos altos, conversas sobre metas e planilhas, enquanto mantinha tudo funcionando nos bastidores com a discrição que sempre fora sua marca registrada. Precisamos reforçar o café da sala da diretoria hoje, murmurou Joaquim, seu braço direito há 15 anos. Parece que tem reunião importante. Helena apenas concordou com a cabeça, já antecipando a movimentação diferente. Depois de tanto tempo, ela conseguia ler os sinais da empresa melhor que qualquer analista de mercado. O dia transcorria em sua rotina habitual, quando Helena notou uma agitação incomum no corredor que levava à área administrativa. Executivos transitavam com passos apressados, cochichando em grupos. Pela experiência, sabia que aquele tipo de movimento geralmente precedia grandes mudanças. Durante sua pausa para o almoço, sentada em sua pequena sala anexa à cozinha, Helena permitiu-se um momento de reflexão. Seus olhos pousaram sobre a foto emoldurada em sua mesa. Ela, muito mais jovem, ao lado do Sr. Roberto Mendes, o fundador da Suprema Alimentos. Na imagem, capturada durante a inauguração do primeiro refeitório industrial da empresa, ambos sorriam com genuína satisfação. O Sr. Roberto havia partido há poucos meses, deixando um vazio que ia muito além dos corredores corporativos. Para Helena, significava a perda de alguém que, apesar das diferenças sociais, sempre a tratou com respeito e consideração. Eram frequentes as manhãs em que ele descia até a cozinha, provava o café e conversava sobre a empresa, pedindo sua opinião sobre as mais diversas questões. Dona Helena, a voz de Paula, sua assistente administrativa, interrompeu seus pensamentos. O pessoal do RH acabou de ligar. Solicitaram sua presença em uma reunião às 14 horas, na sala da diretoria. Helena sentiu um aperto no peito. Em 3 décadas nunca havia sido chamada para uma reunião formal naquela sala. Enquanto organizava os últimos detalhes do serviço do dia, Helena não conseguia afastar a sensação de que algo significativo estava prestes a acontecer. Seus anos de experiência haviam lhe ensinado a ler nas entrelinhas, a perceber as sutilezas das relações corporativas. O que ela não sabia ainda era que aquele dia marcaria não apenas uma mudança em sua vida, mas uma reviravolta que abalaria as estruturas da Suprema Alimentos. O 15º andar da Suprema Alimentos sempre foi um território estranho para Helena. O carpete azul marinho abafava seus passos, enquanto ela seguia pelo corredor espelhado, sentindo-se deslocada em seu uniforme branco entre as paredes revestidas de madeira nobre. O contraste entre esse ambiente e sua cozinha no subsolo não poderia ser mais evidente.
Ao chegar à antessala da diretoria, Helena foi recebida por uma secretária que mal levantou os olhos da tela do computador. "Pode entrar, eles estão esperando", disse em tom mecânico. Helena ajustou o coque dos cabelos grisalhos e respirou fundo antes de empurrar a pesada porta de madeira. A sala de reuniões era um ambiente imponente, com uma mesa oval de vidro cercada por cadeiras de couro preto. Através das janelas do piso ao teto, a cidade se estendia como um tapete de concreto sob o céu da tarde. Ao redor da mesa, rostos sérios a observavam, alguns familiares, outros completamente desconhecidos. "Senhora Helena, por favor, sente-se", disse uma voz que ela reconheceu imediatamente. Era Ricardo Mendes, filho do Sr. Roberto e atual CEO da empresa. Seu tom era frio, diferente da cordialidade que seu pai sempre demonstrara. Ao seu lado, um homem de terno italiano tomava notas em um tablet com expressão indecifrável. "Como deve saber, a Suprema Alimentos está passando por um processo de modernização", começou Ricardo, seus dedos tamborilando na mesa de vidro. "Após meu MBA em Harvard, identifiquei diversos pontos de nossa operação que precisam ser atualizados para os padrões internacionais." Helena permaneceu em silêncio, suas mãos repousadas sobre o colo, enquanto Ricardo continuava. "Decidimos terceirizar todo o setor de alimentação interna. É uma tendência global que vai nos trazer mais eficiência e redução de custos." O silêncio na sala era palpável. Helena notou que alguns dos presentes evitavam seu olhar, enquanto outros a observavam com uma mistura de pena e constrangimento. Uma mulher de óculos de aro dourado empurrou um envelope em sua direção. "Aqui está seu pacote de desligamento", continuou Ricardo, seu tom beirando o tédio. "Nossa equipe de RH vai acompanhá-la no processo de transição. Claro, garantimos todos os seus direitos e uma compensação adicional pelos anos de serviço." Helena sentiu o peso de 3 décadas de dedicação desmoronar sobre seus ombros. Suas mãos, que haviam preparado incontáveis refeições naquela empresa, agora tremiam levemente ao tocar o envelope. No entanto, sua voz permaneceu firme quando finalmente falou. "Posso fazer uma pergunta, Sr. Ricardo?" O jovem executivo fez um gesto displicente de concordância. "O senhor se lembra do que seu pai costumava dizer sobre o valor das pessoas na empresa?" A pergunta pareceu pegar Ricardo de surpresa. Por um momento, seu rosto traiu uma expressão de desconforto. "Meu pai tinha sua forma de gerir, mas os tempos são outros, senhora Helena. Negócios são negócios." Do lado de fora da sala, um jovem estagiário do departamento de marketing, que passava pelo corredor naquele momento, começou a filmar discretamente a cena através do vidro. A imagem de Helena, em seu uniforme branco, contrastando com os executivos de terno escuro, seria o estopim de algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Helena levantou-se com dignidade, o envelope intocado sobre a mesa. "Agradeço a oportunidade que tive de servir a Suprema Alimentos por todos esses anos", disse ela, sua voz calma mascarando a tempestade interior. "E espero que o senhor encontre o que procura com essas mudanças." Ao sair da sala, Helena sentiu os olhares dos executivos em suas costas, mas manteve a postura ereta que sempre a caracterizou. O que ninguém ali poderia imaginar é que em sua bolsa simples de couro sintético, ela carregava um documento que mudaria completamente o rumo daquela história. Um papel amarelado, guardado em sigilo absoluto, que o velho Roberto Mendes havia confiado a ela meses antes de partir, com instruções específicas sobre quando deveria ser revelado. O vídeo do jovem estagiário viralizou nas redes sociais com uma velocidade impressionante. Em menos de 24 horas, a hashtag Pio Justiça para Dona Helena já ocupava os trending topics, acompanhada de centenas de depoimentos de funcionários e ex-funcionários da Suprema Alimentos. Em seu apartamento modesto no subúrbio, Helena observava atônita a repercussão em seu celular antigo. Marcela, sua ex-auxiliar, não parava de encaminhar links de reportagens e mensagens de apoio. O rosto de Helena aparecia em todos os principais portais de notícias, sempre contrastando seu uniforme branco
com o ambiente corporativo que a rejeitou. Donas Kensington, Helena, a senhora precisa ver isso, exclamou sua sobrinha Patrícia, uma jovem estudante de jornalismo, mostrando mais um vídeo viral. Era uma montagem emocionante que reunia fotos antigas de Helena na empresa, incluindo vários momentos ao lado do Sr. Roberto Mendes. As pessoas estão indignadas com a forma como a senhora foi tratada. O telefone tocou mais uma vez. Era Carmen, a escrivã que há décadas cuidava dos documentos da família Mendes. Helena, acho que chegou a hora, disse ela com voz firme. Sr. Roberto sempre soube que isso poderia acontecer. Ele me fez prometer que guardaria o documento até o momento certo. Helena suspirou, olhando para a pasta amarela que guardava em sua gaveta. Dentro dela, o segundo testamento de Roberto Mendes permanecia intacto, protegido por um envelope lacrado. Ela sempre soube de sua existência, mas respeitou o desejo do antigo patrão de mantê-lo em segredo. Preciso de um tempo para pensar, Carmen, respondeu Helena, sua voz traindo a complexidade de emoções que sentia. Não quero que pensem que planejei isso. Enquanto isso, na Suprema Alimentos, o clima era de tensão. Ricardo Mendes convocou uma reunião de emergência com a equipe de comunicação, tentando controlar os danos à imagem da empresa. No entanto, cada tentativa de justificar a demissão de Helena apenas piorava a situação nas redes sociais. Precisamos de uma nota oficial mais contundente, insistia o jovem CEO, passando as mãos pelos cabelos perfeitamente alinhados. Algo que mostre que foi uma decisão puramente administrativa. Com todo respeito, senhor, interviu Laura, a gerente de comunicação. Mas as pessoas estão mais interessadas na história dela do que em nossas justificativas corporativas. Dona Helena trabalhou aqui por 32 anos. Ela serviu café para 3 gerações de executivos. Na sala ao lado, um grupo de funcionários antigos conversava em voz baixa sobre os velhos tempos. Lembra quando ela cuidou do buffet do casamento da filha do Sr. Roberto? Comentou uma secretária. Ele fez questão que fosse ela. Disse que ninguém conhecia melhor o gosto da família. A história de Helena começou a ganhar novos contornos, conforme mais pessoas compartilhavam suas memórias. Ex-funcionários relatavam como ela havia sido mais que uma funcionária da cozinha. Era uma conselheira informal, alguém que conhecia cada engrenagem da empresa por dentro. Em sua casa, Helena recebia visitas constantes de jornalistas. Todos queriam saber sua história, entender como uma funcionária da cozinha havia conquistado tanto respeito ao longo dos anos. Ela recusava educadamente todas as entrevistas, mantendo a mesma discrição que sempre a caracterizou. Tia, a senhora precisa se defender, insistia Patrícia. As pessoas querem ouvir seu lado da história. Helena sorriu serenamente enquanto preparava um café na pequena cozinha de seu apartamento. O aroma familiar a transportou momentaneamente de volta aos corredores da Suprema Alimentos. Lembrou-se das longas conversas com Roberto Mendes, das confidências trocadas nas manhãs silenciosas, muito antes dos executivos chegarem. Patrícia, disse ela finalmente, às vezes o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. Seus olhos pousaram sobre a pasta amarela que guardava o segredo capaz de mudar tudo. Há momentos em que precisamos esperar o tempo certo para agir. Naquela noite, enquanto a internet fervilhava com sua história, Helena tomou uma decisão. Pegou seu telefone e digitou uma mensagem para Carmen. Amanhã cedo preciso que você venha aqui. Está na hora de honrar a confiança que o Sr. Roberto depositou em nós. A manhã nasceu cinzenta sobre a cidade quando Carmen chegou ao apartamento de Helena, carregando sua própria pasta de documentos. As duas mulheres se conheciam há décadas, unidas pela confiança que Roberto Mendes depositara em ambas. Carmen, como escrivã oficial da família, e Helena, como confidente silenciosa do patriarca. Você tem certeza? Perguntou Carmen, seus óculos de leitura refletindo a luz suave que entrava pela janela. Helena assentiu, retirando o envelope lacrado de sua gaveta. O papel, amarelado pelo tempo, ainda mantinha o selo intacto, exatamente como Roberto o havia entregue. Ele sabia que esse dia chegaria, disse Helena, sua voz carregada de memórias.
Na última vez que conversamos, ele me disse: Helena, confio mais em você do que em qualquer pessoa com MBA internacional. Carmen sorriu, lembrando-se da sabedoria peculiar de seu antigo amigo. Com cuidado, abriu sua pasta e retirou um conjunto de documentos legais. Roberto registrou este segundo testamento comigo há 1 ano. Ele foi muito específico sobre as condições para sua revelação. As duas mulheres passaram a manhã inteira revisando os documentos, organizando cada detalhe, conforme as instruções deixadas por Roberto. O conteúdo do testamento era surpreendente. Em caso de demissão injusta ou humilhação pública, Helena se tornaria automaticamente a sócia majoritária da Suprema Alimentos. Ele deixou tudo muito bem amarrado juridicamente, explicou Carmen, apontando para as cláusulas específicas. Inclusive, há uma gravação em vídeo dele explicando suas razões. Enquanto isso, na Suprema Alimentos, Ricardo Mendes enfrentava uma nova crise. Um grupo de investidores internacionais havia cancelado uma reunião importante, citando a repercussão negativa do caso Helena. O jovem CEO passou a manhã tentando contornar a situação sem sucesso. Senhor, chamou sua secretária, há mais uma coisa. Descobrimos que alguns funcionários estão organizando um protesto na frente da empresa. Ricardo passou as mãos pelo rosto, tentando manter a compostura. O império que seu pai construíra estava sendo abalado por causa de uma simples funcionária da cozinha, ou pelo menos era assim que ele a via. De volta ao apartamento de Helena, Patrícia chegou com mais notícias das redes sociais. Tia, você não vai acreditar. Várias empresas do setor alimentício estão se manifestando, oferecendo emprego para a senhora. Helena sorriu, mas seus pensamentos estavam focados nos documentos à sua frente. Patrícia, querida, acho que não vou precisar procurar emprego, disse ela trocando um olhar significativo com Carmen. As duas mulheres mais velhas começaram então a fazer ligações. A primeira foi para Dr. Alexandre, um advogado trabalhista respeitado que havia sido amigo pessoal de Roberto. Em seguida, contataram um escritório de comunicação recomendado por Patrícia. Vamos fazer isso da maneira correta, afirmou Helena, sua voz firme. Sem espetáculos, sem vingança, apenas justiça, como o senhor Roberto gostaria. No final da tarde, enquanto o sol se punha sobre a cidade, Helena olhou pela janela de seu apartamento uma última vez, antes de partir para a reunião com os advogados. Na mesa da cozinha, deixou o avental branco que usara por tantos anos, cuidadosamente passado e dobrado. Sabe, Carmen, disse ela, ajustando o blazer novo que Patrícia insistira que comprasse. O senhor Roberto sempre dizia que uma empresa não é feita de paredes e máquinas, mas de pessoas e suas histórias. Carmen sorriu guardando os documentos em sua pasta. E agora você vai contar sua história, Helena. Não mais dos bastidores, mas do centro do palco. As duas mulheres saíram do apartamento carregando não apenas documentos, mas o peso de uma responsabilidade que mudaria para sempre o destino da Suprema Alimentos. Na bolsa de Helena, além do testamento, havia um pequeno caderno onde, ao longo dos anos, ela anotara todas as suas ideias para melhorar a empresa. Ideias que agora, finalmente, teriam a chance de serem ouvidas. A manhã estava clara quando o carro preto estacionou em frente à Suprema Alimentos. Helena desceu do veículo, acompanhada por Dr. Alexandre e uma pequena equipe jurídica. Seu traje social azul marinho substituía o familiar uniforme branco, mas sua postura continuava a mesma, digna e serena. O saguão principal, antes um lugar que ela atravessava discretamente, agora parecia diferente. O segurança, João, o mesmo que há dias a escoltara até a saída dos fundos, permaneceu imóvel, seus olhos arregalados diante da transformação. Helena o cumprimentou com um sorriso gentil, como sempre fizera. Dona Helena, sussurrou ele, inclinando levemente a cabeça em respeito. O burburinho no saguão cresceu quando outros funcionários a reconheceram. Celulares discretamente apontados em sua direção registravam cada passo daquele retorno histórico. No elevador panorâmico, subindo em direção ao 15º andar, Helena observava a cidade através do vidro. A senhora está bem?
lhe perguntou o Dr. Alexandre, notando seu momento de contemplação. Estou, respondeu ela, ajustando a pasta que carregava. Apenas pensando em como o Sr. Roberto adorava esta vista. Ele dizia que daqui podia ver não só a cidade, mas o futuro. Chegarem à sala de reuniões, encontraram Ricardo Mendes e a diretoria em plena discussão sobre a crise de imagem da empresa. O jovem CEO empalideceu visivelmente ao ver Helena entrar, acompanhada pelos advogados. O que significa isso? Questionou ele, levantando-se bruscamente. Segurança? Não será necessário, interveio o Dr. Alexandre, sua voz calma, mas firme. A senhora Helena tem todo o direito de estar aqui. Na verdade, ela tem mais direito que qualquer um nesta sala. Com gestos precisos, Helena e sua equipe começaram a distribuir cópias dos documentos sobre a mesa de reuniões. O testamento, as procurações, os registros em cartório, tudo meticulosamente organizado como ela sempre fizera na cozinha. Isso é algum tipo de piada? Ricardo riu nervosamente folheando os papéis. Seu riso morreu na garganta ao reconhecer já a assinatura de seu pai. Não, Ricardo, respondeu Helena pela primeira vez, usando apenas seu primeiro nome. Seu pai deixou instruções muito claras. Em caso de minha demissão injusta, eu me tornaria automaticamente a sócia majoritária da Suprema Alimentos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os diretores trocavam olhares atônitos, enquanto suas mãos tremiam segurando os documentos que reescreviam a história da empresa. Mas que por quê? Balbuciou Ricardo, desabando em sua cadeira. Helena caminhou até a janela, o mesmo lugar onde tantas vezes conversara com Roberto Mendes sobre o futuro da empresa. Seu pai acreditava que uma empresa não é feita apenas de números e planilhas, mas de pessoas. Durante 32 anos, fui mais que uma funcionária da cozinha. Fui conselheira, confidente e, principalmente, guardiã dos valores que ele tanto prezava. Dr. Alexandre projetou então um vídeo na tela da sala. Era Roberto Mendes, gravado meses antes de partir, explicando suas razões. Helena conhece esta empresa como ninguém. Ela viu crescer cada departamento, conhece cada funcionário, entende cada processo. Mais que isso, ela carrega em si os valores que sempre defendi. Honestidade, dedicação e respeito por cada pessoa que faz parte desta família empresarial. Enquanto o vídeo continuava, Helena observava as reações ao seu redor. Alguns diretores, mais antigos, assentiam em compreensão, outros pareciam ainda processar a reviravolta. Ricardo permanecia em silêncio, sua arrogância anterior substituída por uma expressão de derrota. Não pretendo revolucionar tudo de uma hora para outra, anunciou Helena, sua voz serena ecoando pela sala. Mas algumas mudanças são necessárias, a começar pela valorização daqueles que, como eu, dedicaram suas vidas a esta empresa. Naquele momento, como que para sublinhar suas palavras, sons de aplausos começaram a ecoar do lado de fora. Dezenas de funcionários haviam se reunido no corredor, aplaudindo através das paredes de vidro. Entre eles, Joaquim, Marcela e toda a equipe da cozinha, ainda em seus uniformes brancos, sorriam com orgulho para sua antiga supervisora. Helena sorriu de volta, sentindo o peso da responsabilidade que agora carregava. Não era apenas sobre ela ou sobre vingança. Era sobre justiça e sobre preservar o verdadeiro legado de Roberto Mendes. E ela estava apenas começando. Os dias que se seguiram à revelação do testamento foram intensos na Suprema Alimentos. Helena, agora ocupando a sala que antes pertencera a Roberto Mendes, mantinha a mesma simplicidade de sempre, apenas transferida para um novo cenário. A primeira coisa que fez foi colocar uma cafeteira na sala. Não uma máquina moderna de cápsulas, mas uma tradicional, que enchia o ambiente com o aroma familiar do café coado. A senhora não precisa mais fazer seu próprio café, sugeriu. A nova secretária, ainda se adaptando ao estilo único de sua chefe. Algumas coisas não devem mudar, respondeu Helena, servindo uma xícara para si mesma. É preparando o café que tenho minhas melhores ideias. E ideias não faltavam. Com a ajuda de uma equipe de consultoria escolhida a dedo,
Helena começou a implementar mudanças sutis, mas significativas. A primeira delas foi a criação de um programa de valorização dos funcionários mais antigos, reconhecendo a experiência acumulada ao longo dos anos. Numa manhã particularmente movimentada, Helena recebeu uma visita inesperada. Laura, a gerente de comunicação que havia tentado defender sua causa durante a crise, bateu à porta com uma expressão preocupada. Dona Helena, precisamos conversar sobre algo delicado, começou ela, depositando uma pasta sobre a mesa. Encontramos alguns documentos irregulares. Com cuidado, Laura apresentou evidências de contratos superfaturados e empresas de fachada, todos aprovados durante a breve gestão de Ricardo. Helena examinou os papéis com atenção, seu rosto mantendo a serenidade característica. Isso explica a pressa em me afastar, murmurou ela, conectando os pontos. Ricardo estava tentando apagar seus rastros. A notícia se espalhou rapidamente, pelos corredores da empresa. Ricardo, que ainda mantinha um cargo no conselho por questões legais, começou a articular uma contraofensiva. Rumores de sua tentativa de vender parte da empresa para investidores estrangeiros começaram a circular. Precisamos agir com sabedoria, aconselhou o Dr. Alexandre durante uma reunião de emergência. Temos provas suficientes para um processo, mas isso poderia prejudicar a imagem da empresa. Helena serviu café para todos os presentes, um gesto que agora carregava um significado diferente. Não queremos destruir, queremos construir, disse ela, sentando-se à cabeceira da mesa. O Sr. Roberto sempre dizia que uma empresa é como uma receita. O segredo está no equilíbrio dos ingredientes. Foi então que ela apresentou seu plano. Em vez de expor publicamente as irregularidades, propôs uma reestruturação completa do conselho administrativo, abrindo espaço para novos talentos, principalmente aqueles que, como ela, conheciam a empresa de dentro para fora. Joaquim, chamou ela, surpreendendo a todos ao convidar seu antigo auxiliar da cozinha para a sala. Por favor, apresente seu projeto de otimização do refeitório. Com desenvoltura, Joaquim expôs uma análise detalhada de custos e processos, demonstrando um conhecimento profundo que ia muito além das panelas. Sua apresentação deixou claro por que Helena sempre valorizara tanto a sabedoria prática de seus funcionários. Vejam, explicou ela aos diretores, enquanto alguns consultores gastaram milhões em planilhas, Joaquim desenvolveu um sistema que reduz o desperdício em 40%, sem sacrificar a qualidade. Ao final do dia, enquanto os últimos raios de sol tingiam o escritório de dourado, Helena recebia mais uma visita. Era Carmen, trazendo unções importantes sobre a tentativa de Ricardo de sabotar a transição. Ele está espalhando boatos entre os funcionários, revelou a escrivã. Tentando criar divisões, dizendo que você vai transformar a empresa em uma cooperativa. Helena sorriu, servindo café para a amiga. Sabe, Carmen, aprendi algo importante nesses anos todos. A verdade, como um bom café, precisa de tempo para ser apreciada em sua plenitude. Pegando seu antigo caderno de anotações, Helena começou a delinear sua próxima ação. Não seria uma resposta aos ataques de Ricardo, mas sim um plano para transformar a antiga cozinha industrial em algo muito maior. Um centro de inovação e desenvolvimento profissional. A antiga cozinha industrial da Suprema Alimentos fervilhava com uma energia diferente naquela manhã. Onde antes havia apenas fornos e panelas industriais, agora se erguiam bancadas modernas e equipamentos de última geração. Helena caminhava pelo espaço em transformação, supervisionando pessoalmente cada detalhe da reforma que converteria o local no novo Centro de Inovação Alimentar. Dona Helena, os engenheiros trouxeram as plantas finais para sua aprovação, anunciou Marcela, agora promovida a coordenadora de projetos especiais. A jovem que começara como auxiliar de cozinha demonstrava um talento natural para a gestão, confirmando a visão de Helena sobre o potencial escondido em seus antigos subordinados. O laboratório de desenvolvimento de produtos ficará aqui, explicou Helena, apontando para um espaço amplo. Quero que seja um ambiente transparente, com paredes de vidro. As pessoas precisam ver o processo de criação acontecendo.
A notícia da transformação da cozinha correu rapidamente pela empresa, gerando reações diversas. Enquanto muitos funcionários celebravam a iniciativa inovadora, um grupo ligado a Ricardo continuava tentando minar a credibilidade das mudanças. Ela vai acabar com a tradição da empresa, cochichavam alguns executivos nos corredores. Transformar uma simples cozinha em centro de pesquisa, isso é loucura. Helena, no entanto, seguia firme em seu propósito. Durante uma reunião com a equipe de desenvolvimento, apresentou seu antigo caderno de anotações, onde durante anos registrou ideias para novos produtos e processos. Vejam esta receita, disse ela, mostrando uma página amarelada. Desenvolvi esta linha de produtos sem glúten há 5 anos, quando percebi o aumento na demanda por opções mais saudáveis. O Sr. Roberto adorou a ideia, mas na época não tínhamos estrutura para implementá-la. Laura, a gerente de comunicação que acompanhava a reunião, não conseguiu conter o entusiasmo. Dona Helena, isso é exatamente o que o mercado está pedindo agora. Poderíamos desenvolver uma linha completa de produtos focada em alimentação. Consciente. O projeto do Centro de Inovação começou a ganhar forma rapidamente. Helena fez questão de contratar nutricionistas, engenheiros de alimentos e especialistas em sustentabilidade, mas também manteve vários funcionários da antiga cozinha em posições estratégicas. A experiência prática é tão valiosa quanto o conhecimento acadêmico, explicava ela durante as entrevistas de contratação. Precisamos de pessoas que entendam não só a teoria, mas também a realidade do dia a dia da produção. Em meio às transformações, um momento especialmente significativo ocorreu quando Helena reuniu toda a equipe para um café da manhã especial. No cardápio, além das opções tradicionais, estava uma seleção de produtos desenvolvidos a partir de suas antigas receitas. Estes pães sem glúten, explicou ela servindo orgulhosamente, foram feitos seguindo a receita que desenvolvi anos atrás, mas agora, com os equipamentos adequados e a expertise da nossa nova equipe, conseguimos aperfeiçoar ainda mais a fórmula. O sucesso foi instantâneo. Os funcionários não só aprovaram os novos produtos, como começaram a sugerir melhorias e variações. O ambiente colaborativo que Helena sempre sonhou começava a se tornar realidade. No final daquele dia, enquanto observava o pôr do sol através das novas paredes de vidro do Centro de Inovação, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era um importante veículo de comunicação, interessado em fazer uma reportagem sobre a transformação da antiga cozinha. Eles querem contar sua história, Dona Helena, insistiu Patrícia, sua sobrinha, que agora trabalhava na assessoria de comunicação da empresa. Mostrar como a senhora está revolucionando o setor alimentício de dentro para fora. Helena sorriu, ajustando o novo jaleco branco que substituía seu antigo uniforme. Não é minha história, Patrícia. É a história de todos que acreditaram que uma cozinha poderia ser muito mais que um lugar de preparar alimentos. Poderia ser um lugar de transformação. A notícia da transformação da cozinha em centro de inovação alimentar não agradou a todos. Em uma sala reservada de um restaurante luxuoso no centro da cidade, Ricardo Mendes se reunia com um grupo seleto de investidores estrangeiros. O herdeiro, ainda inconformado com a perda do controle da empresa, tramava sua contraofensiva. A situação é temporária, garantia ele aos potenciais compradores. Helena tem 90 dias para provar sua capacidade de gestão, segundo o testamento. Depois disso, podemos contestar juridicamente sua posição. O que Ricardo não sabia era que entre os garçons do restaurante estava Pedro, sobrinho de Joaquim, que imediatamente informou ao tio sobre a conversa suspeita. A informação chegou a Helena através de sua rede de contatos leais, construída ao longo de décadas de convivência. Eles estão planejando uma sabotagem sistemática, explicou o Dr. Alexandre após analisar as informações. A ideia é criar problemas operacionais que prejudiquem sua gestão durante o período probatório. Helena permaneceu calma, servindo café para sua equipe de confiança reunida em sua sala. O Sr. Roberto sempre dizia que os problemas são como receitas difíceis. Precisamos de paciência e atenção
aos detalhes para resolvê-los. Nas semanas seguintes, incidentes aparentemente isolados começaram a acontecer. Um carregamento importante de matéria-prima atrasou misteriosamente. Sistemas computadorizados apresentaram falhas inexplicáveis. Fornecedores tradicionais começaram a receber ofertas tentadoras da concorrência. Dona Helena, chamou Marcela um dia, visivelmente preocupada. Descobrimos que alguém está tentando acessar nosso banco de dados de desenvolvimento de produtos. A tentativa de espionagem industrial foi a gota d'água. Helena convocou uma reunião extraordinária do conselho, incluindo Ricardo. Na sala de reuniões, agora remodelada com móveis mais acolhedores, ela serviu pessoalmente café para cada presente, um gesto que carregava décadas de significado. Senhores, começou ela, sua voz serena mas firme, tenho aqui evidências de todas as tentativas de sabotagem das últimas semanas, incluindo, ela fez uma pausa significativa, registros de reuniões com investidores estrangeiros sem aprovação do conselho. Ricardo empalideceu quando Helena projetou na tela fotos, documentos e registros de conversas. Sua expressão arrogante deu lugar a um desconforto visível. Não vim aqui para acusar ou punir, continuou Helena. Vim propor uma escolha. Podemos continuar neste jogo de sabotagens e contra-ataques, ou podemos trabalhar juntos pelo futuro da empresa que seu pai construiu com tanto amor. O silêncio na sala era palpável. Helena então apresentou seu mais novo projeto, um programa de mentoria onde executivos experientes trabalhariam lado a lado com funcionários de diferentes níveis, compartilhando conhecimento em ambas as direções. Ricardo, ela se dirigiu diretamente ao jovem. Você tem um MBA de Harvard e conhecimento valioso sobre mercados internacionais. Por que não compartilhar essa expertise com nossa equipe? Em troca, poderia aprender com quem conhece cada detalhe da operação. A proposta pegou todos de surpresa. Alguns conselheiros mais antigos começaram a assentir em aprovação. O próprio Ricardo parecia desconcertado com a abordagem inesperada. Seu pai acreditava no poder da colaboração, concluiu Helena. Ele sabia que uma empresa só é verdadeiramente forte quando todos crescem juntos. Ao final da reunião, enquanto os conselheiros se retiravam, Ricardo permaneceu sentado, contemplando sua xícara de café. Helena se aproximou dele com uma pasta. Encontrei isso nos arquivos antigos, disse ela gentilmente. São anotações do seu pai sobre seus primeiros anos na empresa. Ele estava tão orgulhoso quando você decidiu estudar administração. Naquela noite, sozinha em sua sala, Helena recebia mais uma confirmação de que estava no caminho certo. O Centro de Inovação havia acabado de aprovar seu primeiro produto desenvolvido inteiramente sob a nova gestão. Uma linha de alimentos funcionais que combinava tecnologia de ponta com receitas tradicionais. O Centro de Inovação Alimentar estava em plena atividade quando Helena recebeu uma notícia surpreendente. Uma importante revista de negócios havia escolhido a Suprema Alimentos como caso de estudo em transformação empresarial. O artigo destacava não apenas as mudanças estruturais, mas principalmente a revolução silenciosa na cultura corporativa. Dona Helena, chamou Patrícia, entrando animada na sala. A repórter quer fazer um perfil completo sobre a senhora. Ela ficou fascinada com sua história. Helena sorriu, observando pela janela o movimento no pátio da empresa. Funcionários de diferentes departamentos conversavam informalmente durante o intervalo do café. Uma cena que teria sido impensável alguns meses atrás. Sabe, Patrícia, respondeu ela, ajustando os óculos de leitura. Histórias interessantes acontecem todos os dias aqui. Veja ali embaixo. Através do vidro, podiam ver Ricardo Mendes conversando com um grupo de funcionários da antiga cozinha. Após a última reunião do conselho, ele havia surpreendentemente aceitado participar do programa de mentoria, embora ainda mantivesse certa reserva. Ele está diferente nas últimas semanas, comentou Marcela, que acabava de entrar na sala com algumas planilhas. Ontem passou 2 horas com a equipe de desenvolvimento, discutindo possibilidades de exportação dos novos produtos.
O programa de mentoria cruzada estava produzindo resultados inesperados. Executivos que antes mal pisavam no chão de fábrica, agora participavam ativamente das discussões operacionais. Por outro lado, funcionários da linha de produção contribuíam com insights valiosos para a gestão. Dona Helena chamou Laura, a gerente de comunicação, entrando apressada na sala. Precisamos da sua aprovação para o lançamento do novo projeto social. Helena pegou os documentos, analisando cuidadosamente cada detalhe do Instituto de Formação Profissional que estava prestes a ser inaugurado. O projeto, uma de suas primeiras iniciativas como presidente, tinha um significado especial. Levaria o nome de Dona Josefa, uma antiga colega que havia sido injustamente desligada anos atrás. O Instituto vai oferecer cursos profissionalizantes gratuitos, explicou Helena para a equipe reunida. Mas não apenas na área de alimentação. Queremos formar pessoas em gestão, tecnologia, marketing, áreas que tradicionalmente eram restritas a quem podia pagar por uma educação cara. A iniciativa já havia atraído parceiros importantes. Universidades ofereceram professores, empresas do setor prometeram estágios e até mesmo competidores demonstraram interesse em participar do projeto. Isso vai muito além da Suprema Alimentos, continuou Helena, servindo café para todos. Estamos criando um modelo de transformação social através da educação e do trabalho. Naquele momento, Joaquim entrou na sala com uma expressão animada. Dona Helena, a primeira turma do curso de desenvolvimento de produtos acabou de apresentar seus projetos. A senhora precisa ver isso. No laboratório do Centro de Inovação, 15 alunos, todos funcionários de diferentes setores da empresa, apresentavam suas criações. Entre eles estava Maria, uma auxiliar de limpeza que desenvolveu uma linha de sobremesas veganas usando ingredientes típicos brasileiros. Este pudim, explicava Maria com confiança, utiliza técnicas tradicionais que aprendi com minha avó, mas adaptadas para atender às necessidades do mercado atual. Helena observava tudo com os olhos marejados. Lembrou-se de suas próprias anotações no caderno velho, das ideias que durante anos ficaram guardadas esperando uma oportunidade. O verdadeiro patrimônio de uma empresa, disse ela para os presentes, não está nos seus prédios ou máquinas, está no potencial das pessoas que muitas vezes só precisam de uma chance para brilhar. Ao final do dia, enquanto organizava sua mesa para ir embora, Helena recebeu uma visita inesperada. Era Ricardo, carregando uma pasta antiga. Encontrei isso no arquivo pessoal do meu pai, disse ele colocando a pasta sobre a mesa. São projetos que ele queria implementar. Muitos deles parecem com o que a senhora está fazendo agora. Helena abriu a pasta com cuidado. Dentro, encontrou documentos detalhando planos para um centro de pesquisa e desenvolvimento, programas de capacitação e até mesmo um instituto social. Nas margens dos papéis, anotações à mão revelavam o sonho de Roberto Mendes de transformar a empresa em algo maior que um simples negócio. O escritório estava silencioso naquela tarde, quando Helena e Ricardo se debruçaram sobre os documentos encontrados no arquivo de Roberto Mendes. Cada página revelava um pouco mais da visão que o antigo presidente tinha para a empresa, uma visão surpreendentemente alinhada com as mudanças que Helena vinha implementando. Ele planejou tudo isso há anos, murmurou Ricardo, sua voz traindo uma mistura de admiração e arrependimento. E eu nunca percebi. Estava ocupado demais tentando provar meu valor com números e planilhas. Helena serviu 2 xícaras do café que ela mesma havia preparado. Um hábito que se recusava a abandonar mesmo na presidência. Seu pai era um homem que enxergava além do óbvio, Ricardo. Ele sabia que uma empresa não é feita apenas de resultados financeiros. Enquanto conversavam, uma movimentação no pátio chamou sua atenção. Um grupo de funcionários do Instituto de Formação Profissional realizava uma apresentação ao ar livre, demonstrando novos produtos desenvolvidos durante o curso. Vamos descer para ver, sugeriu Helena, notando o interesse no olhar de Ricardo. No pátio, encontraram uma atmosfera de feira de ciências. Bancadas haviam sido montadas onde alunos apresentavam suas criações. Entre eles estava João,
o Bunzi, antigo segurança que agora participava do programa de desenvolvimento de produtos. Sr. Ricardo, Dona Helena, cumprimentou João orgulhoso. Quero mostrar algo que desenvolvi inspirado nas conversas que tinha com seu pai, Sr. Ricardo. João apresentou um sistema de embalagens sustentáveis que combinava segurança alimentar com responsabilidade ambiental. Seu conhecimento em segurança, somado aos cursos do Instituto, havia resultado em uma inovação significativa. Impressionante, admitiu Ricardo, examinando o protótipo. Meu pai sempre parava para conversar com você na guarita, não é? Sim, senhor, respondeu João sorrindo. Ele dizia que segurança não era só sobre vigiar, mas sobre conhecer e valorizar as pessoas. A tarde avançava, enquanto Helena e Ricardo continuavam visitando os estandes. Em cada apresentação, histórias sobre Roberto Mendes emergiam naturalmente. Um conselho dado aqui, uma palavra de incentivo ali. O retrato que se formava era o de um líder que havia plantado sementes de transformação muito antes de partir. Dona Helena chamou Marcela, aproximando-se com alguns documentos. Os resultados preliminares do último trimestre acabaram de chegar. Os números eram surpreendentes. Apesar dos custos iniciais com as mudanças, a empresa apresentava crescimento em áreas estratégicas. O Centro de Inovação já havia gerado 5 patentes, e os produtos desenvolvidos com participação dos funcionários mostravam excelente aceitação no mercado. Isso prova que é possível crescer fazendo a coisa certa, comentou Helena, passando os relatórios para Ricardo. Seu pai sempre soube disso. Ricardo estudou os números em silêncio por alguns minutos. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente. Precisamos conversar sobre algo, Dona Helena, sobre os investidores estrangeiros. Ele então revelou detalhes das negociações que havia iniciado antes da mudança de gestão. Contratos preliminares, propostas de fusão, planos de reestruturação, tudo foi colocado sobre a mesa com uma honestidade que surpreendeu Helena. Quero desfazer isso, declarou ele. Não porque sou obrigado, mas porque finalmente entendo. O que meu pai e a senhora sempre viram, o valor real desta empresa está nas pessoas. Helena sorriu, lembrando-se das longas conversas com Roberto Mendes sobre o futuro da empresa. Sabe, Ricardo, seu pai tinha um ditado. Na vida, como na cozinha, os melhores resultados vêm quando misturamos os ingredientes certos na medida certa. Naquela noite, após todos terem ido embora, Helena permaneceu em sua sala, olhando pela janela a cidade que se iluminava. Sobre sua mesa, o antigo caderno de anotações estava aberto em uma página nova, onde ela começava a esboçar os próximos passos da transformação que apenas começava. O auditório da Suprema Alimentos estava lotado naquela manhã especial. Era o dia da formatura da primeira turma do Instituto de Formação Profissional. No palco, Helena observava com orgulho os 60 formandos, cada um representando uma história de transformação. Entre os presentes estava Dona Carmen, a escrivã que guardara fielmente o testamento de Roberto Mendes. Ao seu lado, Patrícia filmava tudo para o documentário que estava produzindo sobre a transformação da empresa. Hoje não celebramos, apenas a conclusão de um curso, começou Helena em seu discurso. Celebramos a realização de um sonho que começou há muito tempo na cozinha desta empresa, entre panelas e conversas com um homem que acreditava no potencial das pessoas. Na primeira fila, Ricardo assistia à cerimônia com uma expressão diferente da arrogância que antes o caracterizava. Nas últimas semanas, ele havia se envolvido ativamente com o Instituto, oferecendo aulas sobre gestão internacional e compartilhando suas experiências no exterior. Entre nossos formandos, continuou Helena, temos Maria, que começou como auxiliar de limpeza e hoje é uma das responsáveis pelo desenvolvimento de nossa linha de produtos veganos. Temos João, que transformou sua experiência em segurança em inovações para nossas embalagens. E temos tantos outros que provaram que talento e capacidade não dependem de título ou cargo. O momento mais emocionante da cerimônia foi quando Joaquim subiu ao palco para receber seu certificado. O antigo auxiliar de cozinha agora era diretor do Centro de Inovação Alimentar
liderando uma equipe que misturava cientistas PhD com profissionais formados pela experiência prática. Lembro do dia em que Dona Helena me encontrou experimentando combinações de ingredientes depois do expediente, contou ele ao microfone. Em vez de me repreender, ela sentou comigo e começamos a anotar as ideias naquele caderno famoso dela. A menção ao caderno arrancou sorrisos dos presentes. O objeto tinha se tornado quase uma lenda na empresa, simbolizando como grandes ideias podiam nascer dos lugares mais improváveis. Após a cerimônia, durante a confraternização no novo espaço de convivência, que antes era apenas um refeitório segregado, Helena observava os grupos que se formavam naturalmente. Executivos conversavam animadamente com operários de produção, compartilhando ideias e experiências sem as barreiras hierárquicas de antes. Dona Helena chamou Laura, a gerente de comunicação, aproximando-se com um tablet nas mãos. A repercussão nas redes sociais está incrível. As pessoas estão compartilhando suas histórias com a hashtag #Transformação Suprema. De fato, a transformação da empresa havia se tornado um caso de estudo em importantes escolas de negócios. O modelo de gestão que integrava experiência prática com conhecimento formal estava inspirando outras organizações a reverem suas estruturas. Sabe o que é mais interessante? Comentou Ricardo, juntando-se à conversa. Nossos índices de produtividade aumentaram 40% desde que começamos essas mudanças. E não foi por pressão ou metas abusivas, mas por engajamento real. Helena sorriu, lembrando-se das palavras de Roberto Mendes. Seu pai sempre dizia que quando as pessoas trabalham com o coração, os números são consequência. No final do dia, enquanto organizava sua sala, Helena encontrou uma foto antiga entre os documentos. Nela, estava ao lado de Roberto Mendes na antiga cozinha, ambos sorrindo enquanto provavam uma nova receita. Na margem da foto, uma anotação com a caligrafia dele dizia: "O verdadeiro sabor do sucesso está na mistura de competência com humanidade." Naquele momento, Marcela entrou apressada na sala. Dona Helena, a comissão de avaliação chegou para a auditoria final dos 90 dias. Helena guardou a foto com cuidado e ajustou seu blazer. Era hora de provar que a transformação não era apenas um sonho passageiro, mas um novo modelo de fazer negócios, onde o sucesso empresarial e o desenvolvimento humano caminhavam juntos. A comissão de auditoria, composta por 3 experientes consultores independentes, instalou-se em uma sala especialmente preparada no 14º andar. Durante uma semana, eles teriam acesso irrestrito a todos os documentos, números e funcionários da Suprema Alimentos para avaliar os resultados dos 90 dias de gestão de Helena. Eles já começaram as entrevistas com os funcionários, informou Dr. Alexandre, entrando na sala de Helena na manhã do 2º dia. E parecem particularmente interessados no Centro de Inovação. Helena mantinha sua rotina normal, incluindo seu ritual matinal de preparar café. "Não temos nada a esconder", respondeu ela, servindo uma xícara para seu advogado. "Cada mudança que fizemos está documentada e fundamentada." A equipe de auditoria mergulhou fundo na análise. Entrevistaram funcionários de todos os níveis, desde a linha de produção até a diretoria. Examinaram contratos, balanços financeiros e até mesmo as redes sociais da empresa. O processo de transformação estava sob escrutínio total. Eles ficaram impressionados com o Instituto, comentou Patrícia, que havia acompanhado uma das visitas, especialmente quando descobriram que já temos 3 patentes registradas por alunos da primeira turma. No 3º dia de auditoria, um momento tenso surgiu quando os auditores solicitaram uma reunião emergencial com Helena e Ricardo. Na sala de reuniões, o líder da comissão, Dr. Silveira, um senhor de cabelos grisalhos e expressão séria, foi direto ao ponto. "Encontramos algumas inconsistências nos contratos anteriores à sua gestão, Sra. Helena. Contratos que poderiam comprometer seriamente a empresa." Ricardo empalideceu, mas antes que pudesse falar, Helena interveio. "Sim, Dr. Silveira. Estamos cientes dessas irregularidades e já iniciamos um processo de revisão e regularização de todos os contratos."
Ela então apresentou um relatório detalhado, mostrando como cada contrato problemático estava sendo renegociado ou encerrado de forma transparente. Nossa prioridade foi corrigir os erros sem causar danos à empresa ou aos parceiros comerciais. O auditor folheou o relatório com interesse crescente. Impressionante, murmurou. A senhora não apenas identificou os problemas, mas encontrou soluções que beneficiam todas as partes. Naquela noite, após mais um longo dia de auditoria, Helena encontrou Ricardo sozinho na antiga cozinha, agora parte do Centro de Inovação. Ele estava sentado em um dos bancos, olhando para uma foto de seu pai na parede. Sabe, dona Helena, disse ele sem se virar, passei anos tentando provar que podia ser melhor que meu pai. Só agora entendo que ele nunca quis que eu fosse melhor, ele queria que eu fosse mais humano. Helena sentou-se ao seu lado, o aroma familiar de café recém-coado preenchendo o ambiente. Seu pai tinha um ditado: na vida, como na cozinha, não existe erro que não possa ser consertado com honestidade e boa vontade. No último dia da auditoria, a comissão reuniu todos os principais envolvidos para a apresentação final. O auditório estava tenso quando o Dr. Silveira tomou a palavra. Em 30 anos de carreira, começou ele, nunca vi uma transformação tão profunda e bem-sucedida em tão pouco tempo. A Suprema Alimentos não apenas cumpriu todas as metas estabelecidas no testamento, mas criou um novo paradigma de gestão empresarial. Os números apresentados eram impressionantes. Aumento de produtividade, redução de custos operacionais, melhoria nos índices de satisfação dos funcionários e, principalmente, inovação em produtos e processos. Mas o mais notável, continuou o auditor, é como essa transformação foi alcançada, não através de cortes e pressão, mas através de valorização e desenvolvimento humano. Quando a reunião terminou, Helena permaneceu sentada por um momento, absorvendo tudo. Sua posição como presidente estava oficialmente confirmada, mas ela sabia que o trabalho estava apenas começando. Ainda havia muito a ser feito, muitas vidas a serem transformadas. A confirmação oficial da presidência de Helena trouxe uma onda de renovação à Suprema Alimentos. O que antes era um projeto experimental, agora se tornava um modelo definitivo de gestão. Na primeira reunião do conselho após a auditoria, Helena apresentou sua visão para o futuro da empresa. Não podemos parar por aqui, declarou ela, distribuindo pastas com seu novo plano quinquenal. O Instituto de Formação Profissional será expandido para outras regiões do país, começando pelos locais onde temos filiais. Ricardo, agora oficialmente diretor de expansão internacional, complementou a apresentação. Já recebemos convites de 3 países da América Latina para implementar modelos similares em suas operações. A notícia que mais animou os presentes foi o anúncio da criação da Incubadora Suprema, um espaço dentro do Centro de Inovação dedicado a startups focadas em alimentação sustentável e tecnologia alimentar. Queremos ser mais que uma empresa de alimentos, explicou Helena. Queremos ser um centro de transformação do setor alimentício como um todo. Laura, que agora ocupava o cargo de diretora de comunicação e responsabilidade social, apresentou os primeiros resultados de um projeto piloto realizado em comunidades carentes. O programa Cozinha e Cidadania já formou 50 microempreendedores do setor alimentício. Durante a apresentação, Helena notou Joaquim fazendo anotações detalhadas. Seu antigo auxiliar de cozinha havia se tornado um dos executivos mais respeitados da empresa, combinando conhecimento prático com uma visão inovadora de gestão. Dona Helena chamou ele após a reunião. Preciso mostrar algo especial. No laboratório do Centro de Inovação, uma equipe de jovens cientistas, mesclando formandos do Instituto com pesquisadores tradicionais, havia desenvolvido um processo revolucionário de aproveitamento de resíduos alimentares. Esta tecnologia pode reduzir o desperdício em toda a nossa cadeia produtiva, explicou uma das pesquisadoras, antiga auxiliar de limpeza, que havia se destacado no programa de formação. Helena observava tudo com um sorriso discreto, lembrando-se de suas próprias anotações no velho caderno
sobre redução de desperdício. Às vezes, pensou ela, precisamos apenas dar oportunidade para que as ideias floresçam. A tarde trouxe uma surpresa especial. Um grupo de funcionários havia organizado uma pequena celebração no espaço de convivência. O local, que antes era o refeitório segregado, agora era um ambiente vibrante, onde todas as hierarquias se misturavam naturalmente. Dona Helena chamou Maria, agora coordenadora de desenvolvimento de produtos veganos. Fizemos algo especial para hoje. Ela apresentou uma releitura do primeiro produto que Helena havia desenvolvido em sua época de cozinheira. Um pão funcional, que agora incorporava ingredientes sustentáveis e tecnologia nutricional avançada. O sabor original está lá, comentou Helena após provar, mas agora com ainda mais propósito. Ricardo, que observava a cena, aproximou-se com um envelope nas mãos. Encontrei mais algumas fotos antigas no arquivo do meu pai, disse ele. Incluindo esta aqui. A fotografia mostrava Helena e Roberto Mendes no dia da inauguração da primeira cozinha industrial da empresa. No verso, uma anotação dizia: com Helena, aprendi que liderança não é sobre estar no topo, mas sobre elevar todos ao seu redor. No final daquele dia, enquanto organizava sua mesa, Helena recebeu uma ligação interessante. Era a reitora de uma importante universidade, convidando-a para dar uma aula magna sobre transformação empresarial e liderança humanizada. Senhora se tornou um exemplo para a nova geração de administradores, explicou a reitora. Queremos que nossos alunos entendam que sucesso empresarial e responsabilidade social não são conceitos excludentes. Helena aceitou o convite, mas fez uma sugestão. Gostaria de trazer alguns dos nossos funcionários para compartilharem suas histórias. A verdadeira lição está na jornada de cada um deles. Antes de sair do escritório, Helena fez sua última ronda do dia pelo Centro de Inovação. No laboratório, algumas luzes ainda estavam acesas. Uma equipe continuava trabalhando em um novo projeto, movida não por obrigação, mas por paixão pelo que fazia. O auditório da universidade estava repleto quando Helena subiu ao palco para sua aula magna. Ao seu lado, uma seleção diversificada de funcionários da Suprema Alimentos preparava-se para compartilhar suas histórias de transformação. Entre os presentes, executivos de outras empresas tomavam notas, interessados em reproduzir o modelo de sucesso. A verdadeira inovação, começou Helena, não vem de grandes investimentos ou tecnologias caras, vem do reconhecimento do potencial humano em todos os níveis da organização. Na primeira fila, Ricardo assistia atentamente. Nas últimas semanas, ele havia se tornado um dos maiores defensores do novo modelo de gestão, apresentando os resultados em conferências internacionais. Maria, a ex-auxiliar de limpeza, agora líder do setor de produtos veganos, compartilhou sua história. Quando entrei na empresa, meu único contato com alimentos era limpando a cozinha. Hoje lidero uma equipe que desenvolve produtos exportados para 5 países. O impacto dos depoimentos era visível nos rostos dos estudantes e executivos presentes. Histórias de transformação se sucediam, cada uma demonstrando como o investimento em pessoas podia gerar resultados extraordinários. Joaquim apresentou os números do Centro de Inovação. No último trimestre, registramos 12 novas patentes. 8 delas vieram de ideias de funcionários que, até pouco tempo atrás, não tinham voz ativa na empresa. Durante o intervalo, Helena foi abordada por diversos empresários interessados em conhecer mais sobre o programa. Um deles, presidente de uma grande rede de supermercados, foi direto. Quanto a senhora cobraria para implementar esse modelo em nossa empresa? Não é algo que se possa comprar ou simplesmente copiar, respondeu Helena com um sorriso gentil. É uma mudança de mentalidade que começa no topo e precisa ser genuína. De volta à Suprema Alimentos, uma nova iniciativa estava tomando forma. O Instituto de Formação Profissional havia estabelecido parcerias com escolas públicas, levando conhecimento sobre alimentação saudável e empreendedorismo para jovens de comunidades carentes. Precisamos pensar na próxima geração, explicou Helena durante uma reunião de diretoria. Não apenas em formar profissionais,
mas em despertar sonhos e mostrar caminhos. Laura apresentou os resultados preliminares do programa. Já temos 50 jovens participando do projeto piloto. 3 deles desenvolveram aplicativos para otimização de processos na cozinha industrial. A transformação da Suprema Alimentos havia se tornado um caso de estudo em sustentabilidade empresarial, não apenas pela parte ambiental, com suas iniciativas de redução de desperdício e embalagens eco-friendly, mas principalmente pelo aspecto social. O lucro continua importante, explicava Helena para um grupo de investidores. Mas ele é consequência de um trabalho bem feito, não o único objetivo. Em seu escritório, Helena mantinha um quadro especial, uma colagem de fotos mostrando a evolução da empresa. Da antiga cozinha industrial ao moderno centro de inovação, cada imagem contava uma parte da história de transformação. Dona Helena chamou Patrícia, entrando com novidades. O documentário sobre a empresa foi selecionado para um festival internacional de cinema corporativo. A notícia era mais uma confirmação de que a história da Suprema Alimentos transcendia o mundo dos negócios. Era um exemplo de como a valorização do ser humano podia transformar não apenas uma empresa, mas toda uma cadeia de relações. Naquela noite, após mais um dia intenso, Helena encontrou Ricardo no café do Centro de Inovação. Ele estava estudando alguns relatórios enquanto saboreava um dos novos produtos desenvolvidos pela equipe. "Sabe, dona Helena", disse ele, "outro dia encontrei um artigo antigo sobre meu pai. Ele dizia que seu maior sonho era criar uma empresa que fosse mais que um negócio, que fosse uma escola de vida." Helena sorriu, servindo café para ambos. "E é exatamente isso que estamos construindo, Ricardo. Uma empresa que não apenas produz alimentos, mas alimenta sonhos e transforma vidas." Uma manhã agitada começou na Suprema Alimentos, com a chegada de uma comitiva internacional. Representantes de empresas de diversos países haviam vindo conhecer de perto o modelo de gestão que estava revolucionando o setor alimentício. Helena, em seu blazer azul discreto, conduzia pessoalmente o tour pelas instalações. "O segredo não está na estrutura física", explicava ela, enquanto atravessavam o centro de inovação, mas nas pessoas que dão vida a esse espaço. No laboratório principal, Maria coordenava uma equipe mista de cientistas e ex-funcionários da cozinha no desenvolvimento de uma nova linha de produtos. A integração entre conhecimento acadêmico e experiência prática havia se tornado a marca registrada da empresa. "Este molho", explicava Maria aos visitantes, "nasceu de uma receita tradicional da dona Claudete, que trabalhou por 20 anos em nossa cozinha. Adaptamos com tecnologia de ponta, mas mantivemos a essência artesanal." Os visitantes ficaram particularmente impressionados com o Instituto de Formação Profissional. Na sala de aula, um jovem professor, ex-auxiliar de manutenção que havia se formado em engenharia de alimentos, explicava conceitos complexos de biotecnologia para uma turma atenta. 70% de nossos instrutores são ex-alunos do Instituto, comentou Joaquim, que acompanhava o grupo. Eles entendem perfeitamente a jornada de transformação porque a viveram. Durante o almoço, servido no renovado espaço de convivência, Ricardo apresentou os resultados financeiros do último semestre. Os números mostravam um crescimento sustentável, com destaque para a linha de produtos desenvolvida pelos próprios funcionários. Nossa taxa de retenção de talentos chegou a 95%, explicou ele. E o mais interessante, recebemos 3 vezes mais solicitações de emprego depois que nossa história se tornou conhecida. Helena observava tudo com satisfação discreta, lembrando-se de sua própria jornada. Em um canto do salão, notou uma funcionária nova fazendo anotações em um caderno similar ao seu antigo companheiro de ideias. "Algumas tradições merecem ser mantidas", pensou ela, sorrindo. À tarde, uma surpresa aguardava o grupo no auditório. Os alunos da última turma do Instituto haviam preparado uma apresentação especial, um projeto de expansão do programa para comunidades rurais. "Queremos levar conhecimento e oportunidades para pequenos produtores", explicou uma jovem formanda.
Assim como a Suprema nos transformou, queremos transformar outras vidas. A proposta era ousada: criar centros de capacitação em regiões agrícolas, conectando produtores locais com tecnologia e mercado. O projeto já havia atraído o interesse de cooperativas e governos locais. Isso vai além dos nossos muros, comentou Helena com Ricardo. É exatamente o que seu pai sempre sonhou. No final do dia, enquanto a comitiva internacional se despedia, uma executiva japonesa fez um comentário que tocou Helena profundamente. A senhora não criou apenas uma empresa de sucesso, criou um movimento de transformação social. De volta ao seu escritório, Helena encontrou uma surpresa em sua mesa. Era um livro recém-publicado sobre gestão humanizada e, na dedicatória, uma mensagem especial de seu autor. A Helena, que nos ensinou que o verdadeiro legado de uma empresa não se mede em balanços financeiros, mas em vidas transformadas. Folheando o livro, ela encontrou sua história contada como um caso de estudo em liderança transformadora. Mas o que mais a emocionou foi ver as histórias de seus funcionários também registradas ali. Cada um deles um exemplo vivo de como oportunidades e confiança podiam mudar destinos. A noite já caía quando Helena finalmente se preparava para ir embora. No caminho até o estacionamento, parou na antiga cozinha, agora parte do centro de inovação. O aroma de café recém-coado ainda pairava no ar. Algumas coisas nunca mudavam e nem precisavam mudar. O sol ainda não havia nascido quando Helena chegou à Suprema Alimentos naquela manhã especial. Era o dia da inauguração do primeiro Centro de Capacitação Rural, uma extensão do Instituto de Formação Profissional em uma pequena cidade do interior. Os ônibus já estão chegando com os produtores rurais, informou Marcela, que havia coordenado toda a logística do evento. Muitos deles nunca imaginaram que poderiam fazer parte de um projeto assim. O centro havia sido construído em uma antiga fazenda, mantendo a arquitetura original, mas equipando-a com tecnologia de ponta. Nas salas de aula, microscópios modernos dividiam o espaço com ferramentas tradicionais de agricultura. O objetivo é criar uma ponte entre o conhecimento tradicional e a inovação, explicava Helena para uma equipe de jornalistas. Não queremos substituir o saber dos agricultores, queremos potencializá-lo. Ricardo, que havia apoiado entusiasticamente o projeto, conduzia um grupo de investidores pelo local. Cada produto desenvolvido aqui já tem garantia de compra pela Suprema Alimentos, desde que atenda nossos padrões de qualidade e sustentabilidade. Durante a cerimônia de inauguração, histórias emocionantes se sucederam. Dona Josefa, uma agricultora de 65 anos, subiu ao palco para contar como o programa piloto havia transformado sua pequena propriedade. Antes, eu só plantava mandioca. Como aprendi com meus pais, disse ela, com lágrimas nos olhos. Agora, desenvolvimento produtos orgânicos que são vendidos até na capital. O momento mais tocante veio quando um grupo de jovens agricultores apresentou sua primeira criação, uma linha de produtos que combinava ingredientes nativos com técnicas modernas de processamento. Esse molho, explicou um deles, usa uma pimenta que só existe em nossa região. Mas agora, com o conhecimento que adquirimos, conseguimos preservar seu sabor e propriedades de forma profissional. Helena observava tudo com um sorriso sereno. Seu antigo caderno de anotações, agora digitalizado e transformado em um banco de dados de inovação, havia inspirado muitas das metodologias utilizadas no centro. Dona Helena, chamou uma voz familiar. Era João, o ex-segurança que agora liderava o setor de embalagens sustentáveis. A senhora precisa ver isso. No laboratório do centro, uma equipe de agricultores e cientistas trabalhava em um projeto revolucionário: embalagens biodegradáveis feitas a partir de resíduos agrícolas. Isso não é apenas sustentabilidade ambiental, explicou João. É sustentabilidade social. Cada material usado aqui gera renda para as famílias locais. O dia avançava com mais surpresas. Laura apresentou os resultados de um estudo de impacto social. O projeto já havia afetado diretamente mais de 200 famílias, com perspectiva de alcançar 1.000 até o final do ano. Mas o número mais impressionante, destacou ela, é o
de jovens que decidiram permanecer no campo após conhecerem o projeto. A sucessão familiar, que era um problema sério, começou a se reverter. No final da tarde, enquanto os últimos visitantes se despediam, Helena encontrou Ricardo contemplando o pôr do sol da varanda do centro. "Sabe, dona Helena", disse ele, "ontem sonhei com meu pai. Ele estava aqui conversando com os agricultores, provando seus produtos, exatamente como fazia quando visitava nossa antiga cozinha." Helena sorriu, lembrando-se das inúmeras conversas com Roberto Mendes sobre o futuro da empresa. Seu pai sempre dizia que uma empresa não deve apenas crescer, deve florescer. E para florescer, precisa estar enraizada na vida das pessoas. Antes de partir, Helena fez uma última parada na cozinha experimental do centro. Ali, produtos tradicionalíssimos estavam sendo reinventados com técnicas modernas, mas mantendo sua essência original. Era a materialização perfeita de sua filosofia, evoluir sem perder as raízes. Era uma manhã especial na Suprema Alimentos. O Centro de Inovação estava decorado para a cerimônia de formatura de mais uma turma do Instituto, mas desta vez havia algo diferente no ar. Helena havia reunido toda a diretoria para um anúncio importante. Após 2 anos de intensa dedicação, começou ela, sua voz serena como sempre, chegou o momento de iniciar uma nova fase em nossa jornada. A sala de reuniões estava em completo silêncio. Ricardo, que nos últimos meses havia se tornado um verdadeiro parceiro na transformação da empresa, observava Helena com um misto de curiosidade e respeito. "Decidi que é hora de preparar a próxima geração de líderes", continuou ela. "Vou criar um conselho de governança e gradualmente passar a gestão executiva para aqueles que cresceram com nossas mudanças." A notícia pegou todos de surpresa. Maria, agora diretora de inovação em produtos, foi a primeira a se manifestar. "Mas, dona Helena, a senhora é a alma deste processo de transformação." Helena sorriu, servindo café para todos como sempre fazia nos momentos importantes. "A verdadeira transformação não depende de uma pessoa", respondeu ela. "Depende de valores e princípios sólidos, que agora estão enraizados em cada um de vocês." O plano de Helena era meticuloso, como tudo que ela fazia. O Conselho de Governança seria formado por uma mistura equilibrada de executivos experientes e jovens talentos que haviam surgido durante o processo de transformação. "Ricardo", ela chamou, "gostaria que você liderasse o Comitê de Inovação e Expansão Internacional. Sua visão global, agora alinhada com nossos valores humanizados, será fundamental." O jovem executivo, tão diferente do arrogante herdeiro que havia demitido Helena 2 anos antes, assentiu com visível emoção. "Será uma honra continuar o legado que a senhora e meu pai construíram." Durante a tarde, enquanto a formatura acontecia no auditório, Helena caminhava pelos corredores da empresa, observando como cada espaço tinha sua própria história de transformação. Na antiga cozinha, agora um moderno laboratório de pesquisa, jovens cientistas trabalhavam lado a lado com mestres da culinária tradicional. "Dona Helena", chamou Joaquim, mostrando alguns documentos. Os números do último trimestre chegaram. O Centro de Capacitação Rural já está impactando mais de 1.000 famílias e a produção sustentável cresceu 200%. Mas não eram os números que mais orgulhavam Helena. Era ver como as pessoas haviam se transformado, como cada funcionário, do mais humilde ao mais graduado, agora se sentia parte de algo maior. O verdadeiro patrimônio de uma empresa, ela costumava dizer, não está em seus prédios ou máquinas, mas no brilho nos olhos de quem trabalha nela. No final do dia, após a cerimônia de formatura, Helena reuniu-se com a nova diretoria executiva. Eram rostos familiares, Maria, Joaquim, João, pessoas que haviam crescido com a empresa e agora estavam prontas para liderar. Vocês são a prova viva de que talento e capacidade não dependem de origem ou título, disse ela. Cada um de vocês carrega não apenas conhecimento técnico, mas a essência do que construímos juntos. Laura, apresentando o planejamento de comunicação para a transição,
destacou como a história da Suprema Alimentos havia se tornado um caso de estudo global em transformação empresarial. Não é apenas uma história de sucesso corporativo, explicou ela. É um exemplo de como humanidade e eficiência podem caminhar juntas. Antes de encerrar a reunião, Helena abriu seu inseparável caderno de anotações. Agora, mais um símbolo do que uma ferramenta de trabalho. Aqui, disse ela, mostrando uma página. Recente, está o projeto que vai ocupar meu tempo daqui para frente. Era um plano ambicioso para expandir o modelo de transformação social para outras empresas e setores, criando uma rede de organizações comprometidas com o desenvolvimento humano. O sol nascia sobre a cidade quando Helena chegou à Suprema Alimentos, naquela manhã especial. Era seu primeiro dia oficial como presidente do Conselho de Governança, deixando a gestão executiva nas mãos da nova geração de líderes que ela ajudara a formar. Bom dia, dona Helena, cumprimentou o jovem segurança na entrada, um dos novos funcionários que já havia absorvido a cultura de respeito e cordialidade que agora permeava a empresa. No saguão, uma exposição fotográfica contava a história da transformação da Suprema Alimentos. Desde a antiga cozinha industrial até o moderno centro de inovação, cada imagem narrava um capítulo dessa jornada extraordinária. A senhora mudou tudo, comentou Patrícia, que agora dirigia o departamento de comunicação institucional. Não apenas a empresa, mas a vida de tantas pessoas. Helena sorriu, ajustando discretamente seu blazer. Não fui eu, Patrícia. Foram todas as pessoas que acreditaram que mudança era possível. Eu apenas abri algumas portas. A primeira reunião do novo Conselho de Governança estava marcada para aquela manhã. Na sala modernizada, mas que ainda mantinha o aroma familiar de café recém-coado, Helena observava com orgulho os novos líderes tomando seus lugares. Maria, agora CEO, apresentou os planos para o próximo ano. Expansão do Centro de Capacitação Rural para 3 novos estados, parcerias internacionais para transferência de tecnologia social e um ambicioso projeto de pesquisa em alimentação sustentável. E tem mais uma novidade, anunciou Ricardo, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno. O programa de desenvolvimento que a dona Helena criou foi selecionado pela ONU como modelo de transformação empresarial sustentável. A notícia foi recebida com aplausos entusiasmados. Helena, em seu canto, observava como cada pessoa naquela sala representava uma história de superação e crescimento. Após a reunião, ela fez sua última caminhada oficial pelos diversos setores da empresa. No Centro de Inovação, uma nova turma de pesquisadores, misturando doutores e profissionais práticos, desenvolvia produtos que combinavam tradição e tecnologia. Dona Helena chamou João, agora diretor de sustentabilidade. A senhora precisa ver isso. No laboratório, uma equipe havia acabado de finalizar um projeto revolucionário. Embalagens completamente biodegradáveis, desenvolvidas em parceria com comunidades rurais. No Instituto de Formação Profissional, as salas de aula estavam cheias. Através das paredes de vidro, Helena podia ver pessoas de todas as idades e origens compartilhando conhecimento e sonhos. Sabe o que é mais bonito? Comentou Joaquim, caminhando ao seu lado. Cada pessoa aqui já tem um projeto para ajudar outras pessoas quando se formar. No final da tarde, Helena reuniu todos os funcionários no auditório para sua última mensagem como executiva. O espaço estava lotado, com pessoas até mesmo assistindo por videoconferência das filiais. Quando entrei nesta empresa, há mais de 30 anos, era apenas uma cozinheira com um caderno de anotações, começou ela. Hoje, me despeço da gestão executiva, não como uma chefe, mas como alguém que teve o privilégio de ver sonhos se transformarem em realidade. Sua voz, serena como sempre, ecoava pelo auditório. O verdadeiro legado da Suprema Alimentos não está nos prédios que construímos ou nos produtos que desenvolvemos. Está em cada um de vocês, na certeza de que talento e capacidade não conhecem barreiras quando há oportunidade e respeito. Antes de encerrar,
Helena fez um último anúncio. Seu antigo caderno de anotações seria transformado em um livro, não apenas contando sua história, mas principalmente destacando as histórias de transformação de todos os funcionários. Porque cada um de vocês, concluiu ela, é um capítulo especial desta história que continuará sendo escrita com a mesma dedicação e humanidade que nos trouxe até aqui. 1 ano havia se passado desde que Helena assumira a presidência do Conselho de Governança. A Suprema Alimentos não era mais apenas uma empresa de alimentos, mas um símbolo de transformação social que inspirava organizações em todo o mundo. Naquela manhã especial, Helena atravessava o saguão da empresa, observando os novos painéis digitais que mostravam em tempo real o impacto social dos projetos da Suprema. Números impressionantes saltavam aos olhos. Mais de 5.000 famílias beneficiadas pelos centros rurais, 300 novos empreendedores formados pelo Instituto e uma rede de inovação que se espalhava por 3 continentes. Dona Helena chamou Maria, agora uma CEO respeitada no mercado. Os representantes da ONU chegaram para a certificação internacional. Na sala de reuniões, a equipe de auditores da ONU estava impressionada com os resultados. O Programa de Desenvolvimento Humano da Suprema Alimentos havia superado todas as expectativas, tornando-se referência global em responsabilidade social corporativa. O mais impressionante, comentou a líder da comitiva, é como vocês conseguiram equilibrar crescimento econômico com desenvolvimento social genuíno. Ricardo, que coordenava a expansão internacional, apresentou os números do último ano. Crescimento de 40% no faturamento, redução de 60% na rotatividade de funcionários e um índice de inovação que colocava a empresa entre as mais avançadas do setor. Mas não são apenas os números que nos orgulham, explicou ele. É ver como cada pessoa aqui se tornou protagonista de sua própria história. Durante o almoço, servido no espaço de convivência, Helena observava com satisfação como as hierarquias haviam naturalmente se dissolvido. Executivos, operários e estagiários compartilhavam as mesmas mesas, trocando ideias e experiências. Dona Helena, aproximou-se Joaquim com um sorriso nos lábios. Lembra quando a senhora me encontrou experimentando receitas depois do expediente? Quem diria que hoje estaríamos aqui? À tarde, uma surpresa emocionante aguardava Helena. A equipe havia organizado uma exposição especial no Centro de Inovação. Sementes de Transformação. A história de uma revolução silenciosa. A exposição contava não apenas a história da Suprema Alimentos, mas principalmente as histórias pessoais de transformação. Fotografias, depoimentos em vídeo e objetos significativos narravam uma jornada de mudança que começara na cozinha e alcançara o mundo. Em um painel especial, o antigo caderno de anotações de Helena havia sido digitalizado e transformado em uma instalação interativa. Visitantes podiam folhear virtualmente suas páginas, descobrindo como ideias simples haviam se transformado em projetos revolucionários. O mais bonito, comentou Patrícia, observando os visitantes, é que cada pessoa que passa por aqui sai inspirada a fazer mudanças em seu próprio ambiente. No final daquela tarde, Helena reuniu-se com um grupo especial. Os primeiros formandos do Instituto que agora ocupavam cargos de liderança em diferentes empresas. Cada um deles carregava seu próprio caderno de anotações, mantendo viva a tradição que ela havia iniciado. Vocês são a prova, disse ela servindo café para todos, de que transformação é um processo contínuo. Cada um de vocês agora é um agente de mudança, levando adiante essa filosofia de gestão humanizada. Laura, que documentava tudo para o arquivo histórico da empresa, notou algo significativo. Dona Helena, a senhora percebeu que hoje faz exatamente 2 anos desde aquela reunião em que a demitiram? Helena sorriu, olhando pela janela o pôr do sol que tingia o céu de dourado. O tempo é um professor interessante, respondeu ela. Às vezes precisamos dar um passo atrás para dar um salto adiante. Naquele momento, como que para sublinhar suas palavras, um grupo de jovens aprendizes passou pelo corredor, carregando protótipos de novos produtos desenvolvidos no laboratório. Seus olhos brilhavam com a mesma paixão
que Helena havia visto tantas vezes no espelho durante sua jornada. A manhã estava particularmente luminosa quando Helena chegou à Suprema Alimentos para um dia especial. Era a inauguração do Museu da Transformação, um espaço dedicado a preservar e compartilhar a história de mudança que havia revolucionado não apenas uma empresa, mas toda uma forma de pensar gestão empresarial. O prédio, construído onde antes ficava a antiga cozinha industrial, mesclava elementos modernos com detalhes que remetiam às origens da empresa. Logo na entrada, uma réplica da primeira cozinha havia sido recriada, com o aroma familiar de café recém-coado, dando as boas-vindas aos visitantes. Cada detalhe foi pensado para contar nossa história, explicava Maria aos convidados. Não apenas a história da Suprema Alimentos, mas a história de todas as pessoas que fizeram parte dessa transformação. O museu estava organizado em diferentes seções temáticas. Na área Sementes de Mudança, o antigo caderno de Helena ocupava um lugar de destaque, suas páginas digitalizadas permitindo que os visitantes explorassem a evolução das ideias que transformaram a empresa. Ricardo conduzia um grupo de empresários internacionais pela exposição. O que vocês veem aqui não é apenas um caso de sucesso empresarial. É um exemplo vivo de como humanidade e eficiência podem e devem caminhar juntas. Na seção Frutos do Conhecimento, depoimentos em vídeo mostravam as histórias de dezenas de funcionários que haviam crescido com a empresa. João, o ex-segurança que se tornara diretor de sustentabilidade, emocionava-se ao ver sua trajetória retratada ali. O mais importante, explicava ele aos visitantes, é que cada história aqui inspirou outras histórias. É um ciclo que não para de crescer. O Centro de Capacitação Rural agora estava conectado ao museu através de transmissões ao vivo, mostrando em tempo real como as comunidades continuavam se transformando. Agricultores que antes lutavam para sobreviver, agora eram empresários bem-sucedidos mantendo suas raízes enquanto abraçavam a inovação. Dona Helena, chamou Patrícia, chegou a hora do seu discurso. No auditório lotado, Helena subiu ao palco com a mesma simplicidade de sempre. Seu blazer azul discreto contrastava com o brilho em seus olhos ao ver tantos rostos familiares na plateia. Quando comecei nesta empresa, há mais de 3 décadas, tinha apenas um caderno e muitos sonhos, começou ela. Hoje, olho para cada um de vocês e vejo milhares de cadernos, milhares de sonhos, todos se transformando em realidade. As palavras de Helena ecoavam pelo auditório enquanto imagens da transformação da empresa eram projetadas no telão. O verdadeiro legado não está neste prédio, nem nos números impressionantes que alcançamos. Está no brilho dos olhos de cada pessoa que descobriu seu próprio valor, que encontrou sua voz e seu lugar no mundo. Ricardo levantou-se para entregar a Helena uma surpresa, uma edição especial do livro que reunia as histórias de transformação da empresa, com prefácio escrito por ele próprio. Este livro, disse ele emocionado, é dedicado a 2 pessoas que nos ensinaram o verdadeiro significado de liderança, meu pai e a senhora, Dona Helena. Ao final da cerimônia, enquanto os convidados exploravam o museu, Helena encontrou um momento de quietude na réplica da antiga cozinha. O aroma de café trazia de volta memórias de tantos momentos vividos ali. Sabe, Dona Helena, disse Joaquim, aproximando-se com 2 xícaras de café, a senhora sempre dizia que transformação é como uma boa receita. Precisa de ingredientes certos, tempo adequado e, principalmente, muito amor. Helena sorriu, aceitando o café. Através da janela, podia ver o pátio da empresa onde dezenas de jovens aprendizes se reuniam, cada um com seu próprio caderno